Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aqui na nossa mesa redonda de debates para mais uma rodada de debates do nosso livro dos Espíritos. Então, estamos aqui com a Amanda, que ainda insiste na sua cerimônia do pão e do vinho, quando ela era católica, evangélica, mas ela só se interessa pelo vinho, gente. O pão ela não quer saber. O pão tem glúten. Estamos aqui com o Babu, quinto cavaleiro do Apocalipse. Nesses momentos atuais, não faltam notícias para o nosso arauto do fim do mundo. Estou aqui, diretamente de Éfeso, na Biblioteca de Celso, procurando mais informações para apresentar para Jorginho, para ele poder sair da pergunta 001 do Livro dos Espíritos. E estou aqui com o Jorginho, o nosso extraterrestre, que gosta tanto da Terra que vai ficar aqui até daqui a 5 bilhões de anos, quando a Terra for engolida pelo Sol. É isso aí, senhoras e senhores. Então vamos aí, pergunta 317, para quem estava ansiando saber. Nossa, estou ansiosa aqui. Ansioso, ótimo isso. Amandinha, você fez o dever de casa que a gente passou semana passada? Ela nem assistiu a gravação, João. Nem assistiu dela, até esqueceu. Ela até... Nem assistiu a gravação. Não deu tempo ainda de assistir. Você viu? Se ela tivesse assistido a gravação, eu saberia que é mentira que nós estamos pregando nela. Olha só, tá vendo? Eu não vi. Babu, na hora que você perguntou, a hora que ela regalou os olhos, eu falei, ela esqueceu, não viu nada, não chegou, me pegou. Nossa, é bem capaz que essa cabecinha não é muito boa, não. Mandinha, se nós um dia vamos cometer um crime, nós não vamos te chamar nunca, porque você entrega fácil na cadeia do delegado. Você conhece aqueles caras? Que cara? Então, vamos lá. Pergunta 317. Os espíritos, depois da morte, conservam um amor à pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a Terra, ela está onde possuem mais pessoas simpáticas. Esquece Roma. Roma é passado. Esquece o jesuitismo, Claudinho. A sua toca já passou, rapaz. Roma é o império que nunca acabou. Vou mostrar depois para vocês uma revista que conta isso. É o império que nunca acabou. Agora tem um adendo aqui, daí o Babu lê. Que isso? Que isso? Não era cada uma pergunta? É? Vamos ouvir, por favor. Vai lá. Vamos embora. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam infinitamente em razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra jornadas de curta duração. É por isso que eu falei que eu quero ficar aqui 50, 60 aninhos só, vocês que querem ficar com 120 aí, ó, tudo atrasado. Tudo que se faz na Terra é tão mesquinho em comparação às grandezas do infinito. As coisas que os homens mais dão importância são tão infantis a seus olhos que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que seja em missão, com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana se encontram entre nós mais frequentemente, porém já considero as coisas sob um ponto de vista mais elevado do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são a maioria e constituem a massa da população, ambiente do mundo invisível do globo terrestre. Conservaram com pouca diferença as mesmas ideias, gosto e tendências que possuíam quando encarnados. Eles se intrometem nas nossas reuniões, nos negócios e nas ocupações e nelam
tomam parte mais ou menos ativa, de acordo com seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, estimulam e se deliciam com os que a ela se entregam. Entre eles há alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Viu, ô vulgão? Vocês aí da turma aí, ó, da grande massa aí, ó, fica se intrometendo em tudo. O outro ali que quer nascer em Jacareí de novo, o outro ali que não saiu de Roma mais. Mas, na verdade, eu acredito o seguinte, que enquanto nós estivermos apegados ainda à forma e ao planeta, eu acho que a última encarnação, dependendo do local aonde nós vamos estar, vai ser a nossa pátria. Você pensa bem, eu não sei, digamos assim, se um espírito, digamos, que reencarnou na Etiópia nessa encarnação. Pelo seu sofrimento, eu acho que ele não vai ter pela Etiópia alguma bem-querência, entendeu? Então, ele vai desencarnar e vai dizer, pô, olha lá, a saga do Império que nunca acabou. Olha, meu Deus. Por isso que ele fala até hoje. Esse é o pessoal que tá pegado ainda das coisas. Apegado. Mas, Jorginho, mas se a gente pegar esse ponto aqui, que a gente vê as coisas de jeito tão pueril, até mesmo quem nasceu numa Suíça, se for determinado tipo de espírito, não vai sentir nada. Uma Suécia, sabe que está ali de passagem só. O problema é quando a gente é muito apegado, assim que nem o Claudinho ali com a sua Roma querida, aí esquece. Não, aí sim, digamos assim, a nossa evolução vai nos amarrar sempre um pouco na última, digamos, encarnação. Quanto mais forte ela for psiquicamente, mais você vai se apegar. Por exemplo, não podemos nos enganar, de uma certa maneira, caso nós sejamos, digamos assim, digamos que essa nossa encarnação aqui seja a decisiva. E nós 4 aqui não fiquemos aqui para o plano de regeneração. Nós somos realocados por a nossa evolução não acompanhar. A Terra vai ser para nós um pingo de uma coisa chamada saudade. Ou seja, aonde nós estivermos como espírito é o nosso lar. O espírito é do universo. Mas quando nós estivermos ainda melhorados, aí não vai ter, digamos assim, problema. Mas, digamos assim, eu mesmo evoluído, vou gostar muito de um dia voltar e visitar esse planeta. É que eles falam aqui, ó, os espíritos vulgares, que são a grande maioria que constituem a massa da população, aí é por isso esse apego, por isso esse nosso não... Vamos falar andamento para frente, né? Gostou do andamento? Adorei, cara. Da nossa não evolução aí para frente, porque a gente se intromete em tudo, ainda é muito vulgar, a gente não tem uma consciência um pouco mais elevada. Mas eu acredito, digamos assim, que nós 4 aqui, de alguma maneira, digamos, nós desencarnamos hoje num acidente. Nós não vamos ficar rodando aqui, não, nós vamos procurar o nosso movimento. Digamos assim, digamos assim, o nosso conhecimento, a nossa informação hoje, para um espírito mediano como nós somos aqui, eu, você, o Claudinho, a Amandinha, desencarnar agora significa que, nisso eu tenho certeza, nós já vamos procurar ficar longe de ficar vagando aqui, procurando um café em bar, entendeu? Chegar no bar assim, pegar um cara e falar assim, ó, café, da máquina, entendeu? Não, pô, pelo amor de Deus, desencanei, né? Não. Mesmo que eu morra de vontade de beber um café. Gente, ó, para vocês verem como a gente é apegado. O shopping e o sebo estão fechados. Quer dizer, não tem aonde ir ver livros. Não tem aonde ir passear. Eu pareço nóia, cara. Eu fico olhando a hora que vai abrir, porque eu não aguento mudar de ver livros. Você imagina bem, é uma coisa não boba, né? De altíssimo nível, ver livros. Mas você imagina um espírito doente. Mas, digamos assim, desencarnei, pá. Agora, a nossa questão também, como pátria, vocês não vão sentir saudade da família de vocês que ficaram aqui? É a mesma coisa.
Que mãe vocês gostam mais? Aquelas mães que vocês vão se lembrar desencarnados ou essa mãe que está aqui? Nós vamos gostar, digamos assim, ter uma pressão psicológica dessa mãe. Mas quando eu me lembrar que a minha mãe, lá na Roma Antiga, é a minha sintonia, ela já não é mais a minha mãe, ela é um espírito amigo meu. Mas não deixe de sentir o afeto por essa mãe dessa última encarnação. Mas aí a gente está misturando afeto de negócio com pátria. E aí são dois assuntos diferentes. Digamos assim, você pode nascer numa cidade e não ter por aí nenhum apego. Tem gente que sai, digamos assim, do Brasil e vai, putz, cara, mudei do Brasil, achei a minha cidade, moro lá, sabe aonde? Na Nova Zelândia. Lá eu sou feliz, quer dizer, ele nasceu aqui, mas ele viu que não estava certo aqui, quer dizer, para ele Nova Zelândia é um caminho melhor. Digamos assim... Não, mas aí quando encarnado, aí por isso que eu falo para você, aí quando desencarnado, você tem que ver qual que é o grau de instrução desse espírito. A gente não pode afirmar, ele vai gostar da Nova Zelândia depois que desencarnar. A gente não pode afirmar. E nem mesmo a gente pode desencarnar e falar assim, Brasilzão já não deu, já tive lá em Roma também, já não deu. Não tô me achando muito nesse mundão de meu Deus aqui não, tá ligado? Então, tipo assim, depende da gente, né? Depende da nossa evolução. Por isso que eu disse, olha, nós aqui, eu sinto que nós já somos espíritos um pouco acima do besterol comum da massa. Quer dizer, nós não chegamos nem no médio espírito, mas estamos no mediano. Quer dizer, a gente vai desencarnar e vai procurar um caminho diferente. A gente não vai ficar rodando aqui na cidade procurando lugar. Porque a gente já tem, além da informação, já tem um pouco de conhecimento. Fala, Claudinho, a sua expressão está... Tá coçando para falar. Fala, Claudinho, fala. Ele não concorda nem comigo, nem com você. Ele vai chegar ao caminho do meio, quer ver? Como todo bom. Aqui ele está colocando se a pessoa tem algum apego àquele país específico que ele viveu. Primeiro, a gente tem que entender que as civilizações vêm e vão. Então, você não tem como ficar pegado a uma em específico, porque o tempo se encarrega de acabar com todas. Uhum. Vamos lembrar historicamente como foi o processo de desenvolvimento da civilização. Na pré-história, era cada um por si. Depois começou-se a formar as primeiras famílias. Então, era uma família numa caverna, outra família em outra. Depois, essas famílias começaram a se juntar e formando pequenas comunidades. Então, tinha uma comunidade aqui, de várias famílias, outra comunidade lá. Essas comunidades depois foram se juntando mais, formando as primeiras cidades, que historicamente atribui-se na Mesopotâmia, as primeiras cidades. Depois de cidades-estados, criou-se várias, vamos dizer assim, comunidades de cidades. E essas comunidades viraram países. Hoje, o que nós estamos vendo? Comunidades de países formando blocos, como é a União Europeia, como é aqui uma tentativa na América do Sul, do Mercosul. Então, a tendência é, aos poucos, saindo desse conceito muito individual e ampliando isso daí. O espírito é a mesma coisa. Então, nós podemos hoje ter um apego aqui à Terra e tudo mais, mas com o passar do desenvolvimento do espírito, ele vai ampliando, ele vai começando a entender que tudo faz parte de uma única comunidade. Então, a gente não pode entender que a gente é um cidadão de um país ou do outro país, a gente é cidadão do mundo, cidadão do universo. Então, esse conceito ele vai evoluindo conforme nós vamos evoluindo. A gente aqui ainda está muito apegado à matéria, para conseguir entender esse conceito de cidadania universal. Isso é algo muito, muito além ainda da nossa capacidade, mas é algo que vai sendo construído ao longo do nosso desenvolvimento. Até para o nosso entendimento, futuramente esse negócio, Brasil, Itália, um dia vai acabar tudo isso aí, essas denominações, Itália, isso aí vai acabar um dia aqui na Terra. Vai ser todo mundo terrestre e pronto, acabou.
Então, Engraçado algo que eu nunca pensei muito nesse apego à pátria, assim, sabe? Uma coisa que eu nunca pensei, parei para pensar. Igual você falou de pessoas, quando a gente desencarna, fica ainda familiares, aí é mais uma relação dos familiares do que na pátria em si. Bom, né, no meu caso, assim, eu nunca parei para pensar isso. Hoje, por exemplo, ainda há sérios obstáculos, por exemplo, da União Europeia virar um país só, mas a tendência é um dia ser um país só. E quem sabe num futuro, talvez daqui a uns 50 mil anos, a Terra toda seja sem fronteira, um país só. um único povo. Um único Essa povo, é a realmente. tendência. Mas eu considero, Claudio, isso que você falou é uma realidade, mas digamos assim, no nosso sentido aqui, porque na 317, Kardec pergunta em termos do ideal, né? O ideal. Os espíritos depois da morte, no ideal, eles não têm pátria realmente. O ideal era não ter pátria, não ter uma figuração de humanidade. Mas que realmente os nossos afetos, ainda na classe que nós estamos, elas que mudam esse psiquismo, né? Por exemplo, a minha família, queira eu ou não, ela me deu um pouco dessa forma de pensar. Quer dizer, o meu afeto pela minha mãe e pelo meu pai, ainda, ele é humano. Agora, quando eu desencarnar, se eu encontrar a minha mãe, eu vou chamá-la de mãe, porque não sei se é um hábito meu ou se é um afeto falando antes. Mas e se eu conhecer as minhas outras mães? Eu não vou gostar delas? Como é que vai ser esse relacionamento? Por isso que a reencarnação, dentro da doutrina, ela explica isso, que a reencarnação aumenta o familiar, né? Aumenta o laço de família, porque você gosta mais do seu irmão dessa encarnação ou dos irmãos da outra encarnação ou daqueles que você vai ter no futuro. Quer dizer, você acaba saindo da família consanguínea, da pátria, e como o Claudinho falou, virando a humanidade, né? Porque eu sempre penso nisso. Basta ver lá no filme do Nosso Lar, mesmo, digamos assim, quando no filme eles interpolaram isso no texto, isso não tem no livro. Quando ela foi reencarnar a mãe do Silas, ele ficou preocupado realmente. Porque a mãe dele, a mãe psicológica, ele ia perder. Porque ela encarnando, ela ia ter uma outra personalidade, um outro nome. E se ele encarnasse com ela, talvez ele não fosse mais filho, entendeu? Então, ela perderia de ser a mãe dele. Tudo isso. Questão de apego é tudo questão de atraso espiritual ainda. Babu, eu tenho um pouco de preocupação a gente falar de atraso, cara. Eu diria que é uma condição de treinar. Porque o apego é perigoso, mas é uma forma de... Mas se você fica nutrindo esse tipo de apego, você não está evoluindo, você não consegue evoluir para algo maior. Não, sim, mas vem cá, o apego nos prende à forma. Mas a questão é o seguinte, é que no momento você tem que ter um afeto singular para começar a treinar isso que o Claudio falou. As coisas têm que ter um processo de transformação, mesmo que você ainda não esqueça, que você não abandone ou que você não fique, digamos assim, indiferente ao passado. Você não vai ficar indiferente. Conforme você evolui, você vai nutrir pela pessoa, não carinho. Tipo, não é carinho que eu quero dizer, você vai nutrir coisas boas com aquela pessoa, mas aquela condição de mãe, filho, pai, tio, tudo isso aí, se a gente precisar dessa nomenclatura ainda, mostra nosso grau de não estar muito avançado ainda. Mas o Babu, Claudinho, Mandinha, será que também nós não poderíamos transformar essa grande família em sentido de pátria? Digamos assim, o psiquismo que o Brasil nos dá, com a sua independência, mesmo com os seus erros, nos permite estar falando de espiritismo. Se nós nascêssemos no Afeganistão, nós teríamos uma dificuldade maior em termos de liberdade. Então, esse psiquismo que nós temos, essa grande família, que é o psiquismo do Brasil, nos permite isso. Quer dizer, a minha saudade pelo Brasil, nesse tipo de psiquismo, não de me prender a uma pátria, ainda vai me ser uma coisa afetuosa. E aí, Cláudio, o que é que você acha disso? Mandinha?
esse apego que você fala, Jorge, ele é possessividade. Isso é sinônimo de atraso, sim. A gente não pode ser Fica possessivo. te puxando ali, né? Para as pessoas. A gente não pode ser possessivo. Você deixando a possessividade não significa que você não vai mais gostar da pessoa. Você vai continuar gostando, mas você vai entender que você não vai ter mais esse sentimento de possessividade. Isso vai te libertar. Você vai enxergar outros horizontes. Você vai enxergar, tipo assim, você vai sair do seu quadradinho para um quadradão maior. Enquanto se a gente, a nós espírita ainda ter essa dificuldade de entender algo maior, mostra que a gente essa questão de apego, de possessão ainda. Então, aqui, eu entendo assim que o espírito que ainda tem esse negócio de conceito de pátria, ele ainda está muito materializado. É o que você mesmo falou, Jorge. Reencarnação. Eu posso estar reencarnado hoje no Brasil, amanhã eu posso estar reencarnado lá no Paraguai, ou então eu posso lá na África, posso lá na Ásia. Se for desse jeito, ficar guardando esse negócio... Está trazendo, digamos assim, essa ideia de humanidade. Não, se você... Realmente família. Mas se você ficar cultivando muito isso cristaliza em você e fica cada vez mais possessão. Porque... Mas aí que tá, o que eu estou falando é o seguinte, a gente para ter essa noção, você pensa bem, esse estudo já faz que quem vai assistir já vai começar a trabalhar. Essa coisa que a boa palavra que o Claudinho usou, a posse, né? Você está apegado através do consanguíneo, através da ideologia de pátria, né? Mas o que eu falo mais é em relação ao seguinte, isso não vai nos transformar em, digamos assim, agora que já reencarnei fora do Brasil, isso aí já passou, a parte da virada. Para mim, como espírito, eu não posso considerar, essa é a minha compreensão hoje, que é o seguinte, se eu olhasse para mim, a minha caverna que eu morei, quando eu entrei nesse planeta para começar um plano, eu vou ter uma gratidão por essa caverna, porque a minha história hoje, digamos assim, teve esse adicionado, entendeu? Quer dizer, não que eu vou estar preso àquele movimento, aquilo já foi, mas eu tenho que ser grato, eu tenho que compreender que isso foi importante. Não, mas você tem que ser grato por quem criou as coisas, porque a Terra um dia vai deixar de existir. Se a gente tiver como espírito evoluído e ficar pensando, nossa, eu sou grato à Terra. Não, nós temos que ser grato a Deus, que deu oportunidade para nós. Se a gente permanecer com isso... Você não o compreende ainda, mas a maneira de compreendê-lo é através da obra, entendeu? Quando você vê o nosso sistema solar, você olha a Deus diferente, hoje. Mas antigamente nós não tínhamos essa idade. Não, mas do jeito que você fala assim, não, mas quando eu lembrar da minha caverna, eu vou ter uma saudade, uma gratidão. Você não vai, nessa altura do campeonato ainda, se tiver isso aí, você está atrasado. Será, cara? Olha, isso para mim é uma interrogação. Porque eu acho muito assim, olha, já passei, não me interessa mais, eu posso até não pensar nisso, mas não ter nisso, digamos assim, um ponto de referência, eu acho estranho para o espírito evoluído, porque ele não descarta de si experiência. Mas não experiência material, Jorginho, dessa saudades da minha Jacareí, Sem falar que a gente viu nos anteriores que o espírito ele só se lembra de experiências que interessam para ele, que tem. Eu não vou lembrar da caverna que eu vivi quando eu era da pré-história. Isso não vai me acrescentar em nada. E quando a gente tiver evoluído como espírito puro... Cláudio, mas aí depende da experiência que ela te proporcionou para que você hoje fosse o Cláudio que você é. Porque, queiramos ou não, a nossa trajetória evolutiva, ela passa por processo. Todo processo, ele tem, digamos assim, ganhos do nosso psiquismo, que são aqueles mais marcantes e os menos marcantes. Mas os mais marcantes são que você vai lembrar. Agora, mesmo os menos marcantes,
é o que nos produz hoje o espírito que somos aqui. Mas o que vai marcar, ô Jorginho, o que vai marcar é a experiência vivida. Não importa se foi no Brasil ou na Suíça. Mas aí é que está, Babu. Hoje, nós somos o que somos e como estamos, porque nós somos o psiquismo do Brasil. Não, nós estamos aqui vivendo uma realidade. Jorginho, nós estamos aqui vivendo uma realidade, uma experiência que nós precisamos. Sim. E eu vou, se eu lembrar de alguma coisa, eu vou lembrar da experiência. Putz, eu fui assaltado no Brasil, eu poderia ter matado o cara, mas preferi não reagir, isso me deu um ganho. É só isso, eu não vou ficar lembrando do Brasil. Nossa, o Brasil, meu Deus do céu, o Brasil foi meu grande pulo. Decadência e ufanismo, aí a possessão do... Meu Brasil brasileiro. Isso. Você vai lembrar da experiência que te enriqueceu. Você vai lembrar da experiência. Calma aí. Você vai pegar a experiência vivida. Aqui como a gente vai estar da próxima encarnação, a gente vai estar mais evoluído. Se a gente nascer numa Croácia, a gente vai pegar aquele ponto da Croácia, putz, lá eu evoluí legal, mas não vou lembrar do país, porque essas mínimas coisas, como o senador foi, isso aí vai esquecendo, o que eu falei para fulano, isso não importa mais para o espírito não vai ficar carregando um monte de peso à toa, ele vai lembrar se, putz, teve uma vez que eu me saí bem, foi nisso. Ele não vai ficar... Foi no Brasil, quando eu estava morando em Manaus, e isso esquece. Bandinha? Não, o que vai... a gente está aqui porque aqui era o melhor lugar nessa encarnação para a gente evoluir, né? E isso que eu acho também, o que vai contar é o que essa experiência aqui contribuiu para a nossa evolução. É que nem uma experiência vivida nossa, assim, vamos falar assim, lá com 15 anos eu briguei na rua. Você não vai lembrar com quem você brigou na rua, quem deu o primeiro soco na cara. Você vai lembrar assim, putz, eu briguei e não era legal brigar. Você vai lembrar disso, não vai lembrar com quem você estava brigando, que cor de camisa a pessoa estava. Sim! Então, vamos dizer assim, são as experiências que são incorporadas no nosso automatismo. Então, quando eu estou lá na caverna, qual é a experiência que foi interessante? É a sobrevivência, é aprender vamos dizer assim, a superar as dificuldades da natureza para sobreviver. É isso. Eu não vou lembrar de detalhes. Essa caverna aqui, eu fiz uma pintura, porque eu acho que o Jorge, ele está interessado nessa caverna ainda. Ele não saiu da pintura das cavernas. Eu fiz uma pintura aqui. Isso eu não vou lembrar, não me interessa. O que importa para o espírito, ele falou assim, tudo que é material para o espírito não importa. Minha figura. Gente, porque eu, na verdade, eu tenho essa mania meia besta mesmo. De sempre deixar coisas assim em certos lugares, né? Por exemplo, eu já coloquei mensagem em garrafa, lacrei, joguei no meio do oceano, sabe? Esse tipo de coisa. Uma verdade. Fazendo isso. Sabe, eu sou tipo... Poluir no oceano. Aí também vai falar dos negócios. Está gravando isso aqui, hein? Vai pro YouTube. Jorge, o pessoal me encaminhou aqui, eu nem liguei, mas teve um pessoal que me encaminhou aqui, eu vou passar para você. O pessoal me encaminhou aqui um link lá da NASA, que você pode colocar o seu nome, eles vão mandar uma cápsula lá para a NASA com o seu nome, lá para Marte. Vou encaminhar você. Aí você escreve seu nome lá, seu nome vai ficar gravado lá em Marte. Cara, eu achei sacanagem os caras fazerem na Voyager aquele disco de platina lá e não terem emitido a minha voz. Porque, como a gente já viu, tudo que é material para o espírito não interessa para o espírito. O espírito não vai guardar questão material para ele. Sim, material não. Quando a gente ficar espírito puro, é só coisas espirituais. Então, essa lembrança de, eu vou lembrar do Brasil, esquece. Isso não vai existir para o espírito. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. Pergunte, Amandinha. Que assim, em algumas palestras que eu já ouvi, fala que a gente veio muitas vidas no mesmo núcleo familiar e tal. Mas no caso, assim, então, pensando em reencarnar em outros países, vamos dizer, que a gente volte para a Terra em outros países.
Então, necessariamente, o meu núcleo vai estar no país que eu tiver que reencarnar futuramente ou não? Cada um pode... Vai Isso que eu não entendo. depender da evolução sua e da sua família. Exatamente. Se andar junto, né? Mais ou menos. Se andar, mas uma hora, tipo, você não vai andar todas as suas reencarnações com eles. Porque Uma hora vocês vão ter que vocês vão ter que separar. Porque Mandinha, não completando o que o Babu falou, porque o que ele falou já é sublinhado. Mas se nós tivéssemos, digamos assim, que ficar no nosso núcleo, nós não nos casaríamos, nós não mudaríamos de cidade, às vezes, de endereço. Então, eu acredito que, às vezes, você tem até que vir no mesmo núcleo, mas venha numa outra posição. Então, entendeu? Isso, aí, às vezes, sim, você tem que fazer uma encarnação em outro lugar para aprender outra coisa. Por isso que eu falei, o afeto, para mim, de espírito a espírito, em relação, nossa, esse espírito Babu, numa outra encarnação, foi meu amigo que me ajudou. Não é. Isso eu não posso esquecer. Porque isso é ingratidão, entendeu? Não, isso não. A afinidade, assim, a gente não esquece. A afinidade de espírito, porque isso aí é questões de espírito. Questão de espírito a gente não esquece. Aí, Amandinho, o que pode acontecer? A sua família pode ficar para trás, e é aquilo que a gente discutiu nas aulas passadas. Você vai evoluir, você vai olhar assim, olha, eu não vou poder esperar vocês, pessoal, eu tenho que cuidar da minha vida. E se quiser ficar voltando sempre, apego, fala para ela, possessão. Aí voltando a parte do apego aí que o Jorginho estava falando. Porque é o seguinte, caso você desencarne e vai encontrar a sua família de outras encarnações, você vai gostar mais desses que estão lá em cima ou vai deixar de gostar desses aqui? Por isso que a reencarnação, ela nos amplia esses laços familiares e como que o Claudinho colocou bem, a não possessividade, porque um dia talvez você vai ter que reencarnar sozinha, espírito, né? Não a Amanda, mas o espírito em outro lugar para aprender uma outra coisa. Aí, Amandinha, quando você chegar em uma situação de espírito puro, assim, e depois familiares, amigos que você conheceu, estiveram nesse momento, você vai reconhecer, assim, putz, olha o Jorginho ali, mano. Você vai ter uma certa afinidade maior com ele do que com quem você nunca viveu uma experiência quando estava encarnado. Você vai ser, pô, o Jorginho. Então, ainda como espírito puro, você vai ver o Jorginho, você vai ter uma afinidade, porque vocês compartilharam momentos aqui na Terra, vocês... Assim com a sua família também, você vai ver sua mãe, foi sua mãe, né? Tá sendo sua mãe. Pô, minha mãe, tal, mas você não vai ter essa conotação, ó, minha mãe, meu amigo. É mais de uma simpatia de espírito mesmo, né? Isso, mas essa simpatia com essas pessoas que você compartilhou a estrada vai ser bem mais, vamos falar, não é bem maior, mas vai ter mais significância com alguém que você não viveu algo. Fala, senador. Então, a questão é essa mesmo, é afinidade. Afinidade é diferente de possessividade. Afinidade a gente vai ter sempre com N, né, espíritos. Agora, possessividade é algo que a tendência é aos poucos a gente ir deixando, à medida que a gente vai evoluindo. Vamos embora, 318? 318. Agora é o Claudinho. Só avisando para Amanda, viu? Ler faz bem para acordar, viu? Já até parei de abrir a boca aqui já. Ó. 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Beleza, isso aqui, nossa. Entendeu, Adi? Então, tipo assim, aquele que é muito materializado vai subir degrauzinho em degrauzinho. Aquele espírito que tem uma perninha mais longa que nem eu, pode subir 2 degrauzinhos, assim, ó, com uma passada só. Dependendo da materialização. Não estou falando que eu sou assim tão assim.
Eu sei que eu sou, tá? Mas não quero falar. Ai, pai, meu Deus. Eu e o Claudinho, você percebeu o eufemismo do Tanta Brasil. humildade, né, Claudinho? Ó, você me lembrou eu pela minha escola de samba Salgueiro, cara. Apareceu. E eu vou falar pra você, já está, quando eu desencarnar, quem vai vir receber, vai vir Mozart, Bach tocando, vai ser uma legião de bons espíritos, assim, no mínimo assim, Cara, daí pra cima. Tem gente que se acha. Queria que eu tivesse humildade, mas o Babu acabou comigo, porque tem que ser orgulhoso ainda. revelações, hein? Revelações aqui hoje. Tem gente que se acha. Depois dessa, eu vou tirar Jesus do meu oratório e botar o Babu ali, a foto dele, vou rezar para esse cara aí. Jesus, ó, eu vou rezar para um cara menor, mas do seu nível. Eu vou deixar o seu mais tarde. Vamos dar uma trocadinha aqui só. Meu Deus do céu, viu? Depois dessa. Que óbvio, que os espíritos não nos escutem essa gravação depois disso, hein? Nossa, na minha imagem, você colocar uma oferenda, coloca um pãozinho de queijo, que eu adoro um pãozinho de queijo. Em vez de acender vela, nós vamos botar um copinho de café. Você vai ver, vai ser... Um pãozinho de queijo. Descafeinado. Descafeinado, aí a gente já vai, tipo, olhar com você meio torto já, Jorginho. Você vai pedir as coisas e a gente vai fazer mais ou menos pra você, tá ligado? Vai ser meio ralo. Vamos lá. 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Ué, gente, às vezes eu tô dormindo, acordo de madrugada, nossa, onde que eu tô? Não, isso aí é beudice, Amandinha. Isso aí é o excesso de vinho, Amandinha. Fala pra ela. Ó. Aí demoro, eu tô aqui em casa. Mas sabe, Amandinha, essa questão... Imagina você fazer a passagem, então, dá um baque, né? Não, mas aí é que tá. Isso que o Claudinho ficou bem. A nossa possessividade na matéria acontece isso. A gente fica meio sem pensar. Mas nos livros, aí eu tenho que me basear nos romances que a gente já leu. Eu nunca vi um espírito falar, nossa, eu só tive um déjà vu, eu acho que eu já tive nessa colônia. Os caras colocam como se fosse tudo a primeira vez. Eu falei, não é possível, cara. Morava aqui, foi para lá, voltou e parece que não conhece o lugar onde está, caramba. Para mim, até hoje, esse tipo de questionamento parece uma coisa nova. Principalmente em relação ao André Luiz. Porque se ele saiu do lá, reencarnou, ele sempre agiu como se lá estivesse a primeira vez. Para mim, isso sempre foi uma dúvida. Eu falei, o cara não teve nenhum tipo de déjà vu. Nossa, nesse mundo eu já estive aqui, entendeu? Não sei se isso é uma forma de nos ensinar, mas para o espírito, para mim, até hoje, sempre é um tipo de questionamento. Por que nós, ao voltarmos para o plano espiritual, não temos um pouco de facilidade nesse reencontro? Senador vai responder para você com uma palavra só. Fala, senador. Em primeiro lugar, Jorge, nosso lar não é a única colônia que existe. Existem milhares de colônias. Então, se o André Luiz nunca esteve no nosso lar, então ele nunca esteve. Ele deve ter passado por outra colônia. Você entendeu? Então, lá ele conta a história de outros espíritos que já estiveram no nosso lar e voltaram. Ele pode não ter passado pelo nosso lar, porque talvez realmente seja a primeira vez. Agora, não existe só o nosso lar, como eu falei. É milhares de colônias pelo mundo todo, não só pelo Brasil, pelo mundo todo. Cada país tem milhares, centenas de colônias em cima do seu território. Isso é relatado, por exemplo, nos Mensageiros, na época da Segunda Guerra Mundial. Lá ele fala que os desencarnes em massa das pessoas
foi tão grande na Europa que eles tiveram que transportar das colônias europeias para as colônias aqui da América do Sul. E aí tem uma explicação lógica. Mas aí também, se você pegar aquela época do André Luiz, que os romances foram escritos, você tinha um pessoal saindo da matéria, tipo, voltando para o plano espiritual, ainda muito mais material que nem hoje. Então o pessoal, quanto mais materializado, do outro lado você não se toca ainda, não cai sua ficha Até se você lembrar, você ficar desmaterializado, conversando, putz, tô aqui de novo, pessoal. Vai levar um tempinho ainda. Não, demora para cair a ficha. Isso. Porque para mim sempre foi essa coisa. Conta a história, o cara, como se o cara já não sabe volitar mais, o cara, papapá, nossa, parece que nunca tive aqui antes, entendeu? Não, o cara veio de lá. Na verdade, o que a gente aprende é o seguinte: você não tem um espírito, você é um espírito que tem um corpo. Quer dizer, a nossa vida em si, ela é espiritual. Aqui é mais do que provisório, entendeu? Então, porque lá, inclusive, ele conta que, na verdade, o nosso lar é uma colônia até superior, porque existem outras colônias mais próximas da crosta, que são para espíritos de uma condição até bem mais inferior dos que estão em nosso lar. Então, muito provavelmente, muitos passam por essas colônias mais baixas para poder ter futuramente uma condição melhor para chegar em nosso lar. É colocado, inclusive, que nosso lar é quase que um paraíso perto de outras colônias próximas da crosta. Amandinha, fala para o Jorginho qual que é a situação dele, qual a categoria e a ordem de espírito que nós somos. Qual é? Terceira ordem, 23ª categoria. Olha, nós tá lá embaixo, ó. Nona classe, 20ª, não sei quanto. Isso. Mandinha, tudo de novo. Ontem a minha escola foi sobre essa parte aí, do estudo do Livro dos Espíritos. Qual? A comemoração dos mortos? Revendo, né? Qual? A comemoração dos mortos? Não, as classes. Ah, tá. Aí você lembrou de nós. Não, é que eu tô falando que é bom que eu tô revendo de novo já. A única turma que é de espírito benevolente foi a turma do Cláudio, segunda ordem ali, que era a turma do Cláudio. Caramba! Espírito de segunda ordem. Ó, vamos se unir e começar a fazer novela, porque nós não tem salvação, não. Um vai receber pelo Mozart, o outro é benevolente Jesus. Nossa, não vai sobrar nada para nós, tá vendo? Vocês que se lutem. Não, senador. Vocês que se lutem. Vocês podem já começar tomando banho frio para você já se acostumar no mundo atrasado que vocês vão, que lá só vai ter água fria. Então, aproveita aí, já vai se ambientando no banho frio. Não dá, né, Jorginho? Então, vamos lá, Mandinha, mas dizem que entre os pobres tem muito mais auxílio. Quando os caras ficam muito para cima assim, eles são mentirosos. Para quem tem nós aqui vai ter mais união. Calor humano. Calor espiritual. Então, vamos lá. Agora é pergunta 320. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Jorginho não entendeu, senador. Jorginho fez uma cara de interrogação aqui, ó. É aquilo que nós falamos, entendeu? Digamos assim, para quem desencarnou, esse 2 de novembro, ele não significa muito, mas se o espírito é lembrado de uma maneira positiva por aqueles que ficaram com gratidão, para ele é bom. Agora, também se o pessoal esquece também e ele ficar triste, aí é como o Claudinho falou, aí é a possibilidade. Meus filhos não lembram de mim. Mas, nego, você desencarnou, eles não são seus filhos.
São os espíritos lá, não tem que ficar. Se você não fez com eles uma atitude positiva, não vai esperar que eles vão se lembrar de você depois de morto. Sim, porque o que vai ter é afinidade, né? A gente pode fazer coisas boas para o outro aqui, mas o que vai contar é nossa afinidade. Então, ou se a gente só depender de alguém para alguém material, e essa pessoa desencarne, né? Puta, a pessoa não está aqui, não tem como dar dinheiro, não tem. Pô, esse negócio não vai nem chegar na pessoa lá em cima. Então, o que vai contar mesmo é a afinidade, é coisas espirituais, é a relação de espírito para espírito. Sim, eu também penso isso. E isso que é legal, de você lembrar bem, não só dos parentes, mas dos amigos, né? E conseguir também esquecer as mágoas dos que foram, se eles eram teus adversários, né? Porque aí também é complicado, né? Que a terra lhe seja leve. Antes de passar a palavra para o senador, que ele vai dar aquela explanação bela, e eu e o senador, na condição de espíritos assim que nós somos, quando você estiver no umbral, a gente vai fazer uma caravana para tentar resgatar vocês ali. Pode ficar tranquilo. Olha, só isso eu já fico tranquilo. A gente está contando com isso, né, Jorginho? Tá contando com isso. Não, eu tenho quase certeza que a hora que eu botar a mão assim, eu sei que dois vão me puxar para cima, entendeu? Então, né? Nós que somos espíritos de segunda ordem, né? A gente vai poder ajudar você, a gente vai dar uma mãozinha, a gente vai dar um leito ali para vocês varrerem, ali uma vassourinha para vocês varrer quando vocês forem lá no nosso lar. Fica tranquilo, tem uma vassoura lá, ali, esperando por vocês. Se com o meu nome! Tem até Você vai fazer que nem faz aí Jacareí, vai varrer a calçada, vai trocar ideia com o vizinho. Mandinha, nós vamos ser da limpeza pública do nosso lar. Você, cenourinha... Mas só da gente estar no nosso lar já tá bom. Cenourinha já indica a idade já, Jorginho. Cenourinha indica a idade. 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar na sua sepultura? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia quanto em qualquer outro. Ou seja, o dia dos mortos, o dia do finado, não quer dizer grande coisa, né? É mais para nós aqui na Terra, para a gente poder parar um pouquinho e pensar naquelas pessoas. É que nem quando saiu a criação da Terra, assim, né? O 7º dia, para a gente parar um pouquinho para se dedicar um pouco a Deus. É a mesma coisa desse dia dos mortos. Ó, para um pouquinho aí, já que vocês são tão ocupados nessa vida com besteira. Lembra também do pessoal que já passou aí já. Exatamente. Gente, olha, depois dessa gravação, eu vou dizer por que eu gosto do dia dos finados. Fala, Mandinha. Porque chove, faz um friozinho. Daí o Jorginho faz um leitinho quente. Por quê? Por quê? Fala aí. Não, eu não... Quem é que lê agora? Babu, é o... Não, a Mandinha fala uma coisa bonita aí. A Mandinha dá uma progressão para nós aí. Ah, não, eu ia falar que esses dias parecem bobos, mas talvez é um dia isso mesmo, que você para mandar um pensamento, uma energia para aquela pessoa que já foi, né? Mas Você tem que ser esse lado espiritual. Você tem que ter afinidade, não vai... O Dia dos Mortos, na verdade, é mais para nós do que para eles. Os espíritos, eles não têm um calendário mais. Eles não ficam contando as horas. Tempo, data, né? Nada disso. Nada disso mais interessa para eles. Então, na verdade, o Dia dos Mortos, ele é um dia para nós pensarmos que tudo vai ter um fim um dia. Então, essa vida não é eterna, o corpo vai morrer, e a gente tem que pensar o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, o que vai ser de nós depois da morte. Como a maioria não acredita em reencarnação, a maioria acredita que vai ficar dormindo. É um desconhecido, a morte é praticamente algo que ninguém sabe o que acontece. Então, é um dia para nós encarnados, né, os vivos, pensar no que está fazendo. Mas é isso.
Mas os vivos não pensam nisso, não. Eu acho que os vivos só pensam... Você vê, né, Mandinha, como pensa... Os vivos só pensam nos mortos, mas é verdade. Um dia você... É a mesma coisa da comemoração de Natal. Né? É só trocar presente. Ninguém pensa no Jesus, é só trocar presente. Exatamente. Na Páscoa é só ganhar ovo de chocolate. Por isso que a morte, ela não tendo um aviso prévio, ela nos ensina que todos os dias são nossos dias. Então, vamos aproveitar para aproveitar o dia com aquela pessoa. Porque depois que morreu, ficar rezando, olha, saudade de você. Pô, quando eu estava aqui, você nem lembrou de mim, cara. Qual é? Pelo amor de Deus. Então, isso tem que nos ensinar a aproveitar bem a oportunidade de estar com a pessoa, fazer o máximo possível de coisa positiva. Ô, gente, eu vou sair aqui que eu vou para outra agora. Brincadeira, Mandinha, de novo. Outra, mas acho que essa agora vai ser a última por um bom tempo. Mas, Amandinha, você não falou que você tem uma ancestralidade com a gente, que essa é a principal? Você não falou isso, que você tem que mudar um dia? Não, mas a reunião, assim, espaçada, de tempo em tempo. Aí deu a infelicidade de cair hoje. Ainda bem que não foi ontem, senão a Silvia já ia me dar um 0. Fica sabendo que hoje é você que ia fazer a oração, tá? Eu até pensei nisso. Nossa, eu vou escapar. Aí, olha o nível. Olha o nível da pessoa. Eu pensei nisso até, acredito. Semana que vem eu faço. Beijo. Ai. Falou, Mandinha. 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então não precisa ir só na sepultura também, a gente pode fazer em casa. Porque até no pensamento comum, você puxa, vê uma coisa, nossa, isso o Mutilipa gostava, nossa, isso o Babu gosta, entendeu? Porque... Jorginho acabou de matar eu aqui, ó. Como é que é? Você acabou de matar eu. Você não, o Babu gosta, tal. Eu já tô desencarnado já. Já tô desencarnado. Então, aí é que tá. Olha, eu dificilmente vou a cemitério, né? Porque isso para o meu pai era um problema. Ele dizia assim, você não vai visitar sua mãe? Eu falei, pai, eu não vou a cemitério, eu não gosto de cemitério, eu não tenho nenhum tipo de atividade. Mas o meu pai ia, ele arrumou o túmulo, me levou lá, falei, pô, coloquei azulejo, falei, legal, pai, ficou protegido e tal, tem que vir aqui cuidar. Eu nunca fui, eu tenho que ir no cemitério agora porque trincou, que é muito antigo, e o terreno cedeu, então eu tenho, para não perder o túmulo, eu tenho que refazer, né? Então, sei lá, eu não tenho esse tipo de pensamento, né? Mas algumas pessoas precisam de ter aquela imagem física, aí a cabeça, né, dá ligada. Por isso que a vela, para muitos profetentes umbandistas, ainda é importante, porque quando ele acende a vela para os espíritos, é aí que ele foca o pensamento, quer dizer, é mais o pensamento que une, não é a vela em si, né? O túmulo é a mesma coisa. O pessoal fala, né, que é a última morada. Sim, é a última morada. Pô, debaixo da terra, ainda dentro de um caixão minúsculo ainda, é sacanagem, né? Imagina quem tem claustrofobia, então, imagina. Pelo amor de Deus, logo eu, que já tive bronquite asmática, então, tanto é que eu já pedi para o pessoal, falou, gente, pelo amor de Deus, no meu velório, não leve essas coroas de flores, eu tenho energia cheia. E no meu caixão, só bota, em vez de botar flores, tal, bota aquele cobertor. Porque só falta eu sair do corpo espirrando, porque eu vou respirar espiritualmente ainda, né? Vai vir aquele cheiro de flor morta. O cara morto tá sentindo frio ainda, ele quer cobertor. Pra você ver. Pra você ver como o Jorginho é. O Jorginho quer um cobertor no caixão pra não sentir frio, rapaz. Eu não sei aí em São José, mas aqui em Jacareí, bota aquelas camelinhas brancas, enche de água. Cara, aquilo vai apodrecer e sai um cheiro, cara.
pega o espirro no caixão. Você imagina eu morto, saindo do meu corpo ao espirro. Tchá, tchim, tchim, aquele cheiro fica. Eu falei, me come com manto, alguma coisa, pelo amor de Deus. E não vamos ter que buscar no umbral, certamente. Certamente é fogo, hein? Agora, o mais danado, gente, olha aqui que é complicado, né? Isso aqui, se acontecesse, metade do povão do cemitério ia sair correndo no dia dos finados, né? Aqui, ó. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis, sob a que eram conhecidos como encarnados. Já imaginou se os caras se materializassem? Ô, Claudinho, você me chamou, estou aqui, vamos dar um abraço. Pessoalzinho, todo mundo sumindo do cemitério, cara. Você já falou a 321B, né? Isso. Sim. Não era a sua vez, né? Mas tudo bem. Você não tinha lido? Porque a Nandinha saiu, era tu, Claudinho. Tá certo, é você mesmo. 322. Sim. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, também aí comparecem apesar disso? Lamento não ver nenhum amigo que se lembre dele, que lhes importa a terra. Ele somente se prende a ela pelo coração. Se aí não há amor, não há mais nada que o retenha o espírito. Tem todo o universo para si. Sim. Puxa, eu acho legal isso. Se não tem uma... não tem ligação. Eu fico pensando muito, às vezes, né? Aqui no Parque Meia Lua, que é um distrito que fica na beira da Dutra aqui, que é onde era o antigo Poço da Gruta e tal, ali é o tipo de Jacareí, o Parque Meia Lua. E ali passa muito, digamos assim, bastante andarilho mesmo, né? E o Monte Oliva, ele ajudava bastante na época lá, que estava montando o centro, o Irmã Ângela, fazer tipo ter uma quentinha para o pessoal que passava ali, né? E um dia ele veio conversando que um desses andantes tinha marcado para ele de alguma maneira. Eu falei, vai ver que algum conhecido seu de outras encarnações que passou. E aí nós falamos isso, né? Uma pessoa dessa, um andarilho desse, né, que não tem lugar fixo, não tem um CPF, não tem uma ligação, mas é um espírito. Quando ele desencarnar, ele nem vai ter um túmulo que vai marcar, digamos assim, a sua existência. Então, para ele não tem... só pode ter alguém que o ama espiritualmente, ele não vai ficar preso aqui. Bom, não sei a história de vida de cada andarilho que tem por aí. De repente, se ele está encarnado, é porque ele tem alguma família. E pode ser também, que o Jorginho colocou, pode ser uma prova final para ele, né? Então, no plano espiritual, tá aquele pessoal mais adiantado que ele, só tá aguardando ele, ó, vamos embora aí. A gente tava aqui dando help para você quando chegar lá. Mas cada um tem sua história, não dá para... Porque é um espírito também, né? A gente nem imagina que tipo de evolução, sei lá, aí seria uma coisa mais social para a gente poder um dia bater um papo sobre isso. Mas uma pessoa que, digamos assim, em alguma situação, não sei se é uma escolha ou alguma doença que desnorteou, mas uma pessoa que não tem parada, em qualquer lugar tá, entendeu? Então, qual seria esse apego, fora a parte espiritual de sintonia? Eu não sei. Mas, como o Claudinho falou, tem um histórico, ele é um espírito encarnado, tem toda uma... Né? Se ele nasceu de uma família, senão ele não estaria aqui. Isso aí. Vá, Claudinho, vá. Agora é você. Não, eu acabei de ler, pô. Não, quem leu foi o Jorge. Quem leu foi o Claudinho. Não, fui eu. Os espíritos esquecidos. Eu acabei de ler. A 322. Ô, Claudio, o senhor hoje tá mandinha, tá com sono, senhor, hein? Verdade.
Claudinho, lê aí. Eu também tinha. Para mim, você tinha lido, era ele que ia ler. Volta a fita aí no videocassete para você ver que fui eu que li. Videocassete, boa lembrança. 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é editada pelo coração. Não adianta nada você visitar o túmulo e não ter nenhum pensamento para a pessoa. Você está ali, mas você está pensando, putz, saindo daqui eu tenho que ir lá no mercado, lá eu tenho que passar um paninho aqui no túmulo, tenho que colocar uma florzinha. Você não lembra na pessoa, a sua visita no túmulo é nula. Acaba virando algo social. Uhum. Sim, politicamente correto. Eu tenho que ir lá para mostrar para a família que, né? Se não, nossa, esse parente nosso nunca foi visitar a mãe. Não sei se você já viu isso de família, né? Esse irmão meu nunca visitou a mãe no túmulo. Meu Deus do céu. Né? Como se... Então, o cara vai lá para dizer assim, olha, estou aqui, já visitei, mas em termos de sintonia não tem nenhuma. Nenhuma. Mas se não vai, a família fala, você não vai no túmulo, nunca foi lá. Parece que você não amava a mãe, como se a mãe estivesse no túmulo. Pelo visto, o Claudinho já passou por isso em família. Pela expressão que ele fez, ele já ouviu isso em família, cara. Eu ouvia isso muito do meu pai. Não, a minha mãe era espírita, né? Meu pai não era nada, né? Ele foi católico, mas desde que eu me lembro como gente, meu pai nunca foi na igreja. Era mais as minhas tias que eram muito católicas, né? E às vezes falava que ela não podia ir lá no cemitério, no túmulo, tudo mais, mas assim, para mim nunca ninguém ficou me cobrando isso, não. Jorginho agora, tá bem para você, senador, ou não? Você quer criar rolo de novo? 324, vamos lá, Jorge. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer muito. E aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que à lembrança. Aí, eu também entendo isso. Um espírito, né, que tenha sido alguém importante, alguém, assim, ligado, digamos assim, a movimentos de libertação, mas com aquela ideia, eu fiz pelo dever que há um trabalho e tal, né? Então, ele não vai se preocupar. Nossa, ninguém colocou uma estátua para mim. Fui eu que libertei essa cidade. Se não fosse eu, aqui não tinha essa indústria, entendeu? Aí é o que o Cláudio fala. Aí é a vaidade do cara que ele está querendo estar preso naquele lugar, né? O espírito, quando ele é esclarecido, ele percebe que aquilo lá não vale nada. As honras e os tributos humanos vale nada aquilo. Agora, pode ter um ou outro que ainda está muito apegado à matéria, que se acha, né? Vê uma estátua dele ali e acha aquilo maravilhoso. Tem que ser muito atrasado para achar isso. Ou tá estampado no dinheiro, né? Vamos embora. 325. De onde surge, para certas pessoas, o desejo de ser enterrado num lugar em vez de outro? Revém esse lugar com maior satisfação após sua morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? A afeição do espírito por determinados lugares é inferioridade moral. Repita para o Jorginho, senador. Inferioridade moral. Que diferença há entre um pedaço de terra em vez de outro para um espírito elevado? Ele não sabe que se unirá aos que ama, mesmo estando os seus ossos separados?
Sim, isso é ótimo, cara, porque o que vale é o espírito mesmo. Se for enterrado na beira da Dutra, como no melhor cemitério aí, tanto faz aí que... Por exemplo, a minha avó, que é a minha avó e meu avô, Foi enterrado na beira da Dutra? do lado do meu pai. A minha avó flagrou meu avô, quando os dois eram casados, flagrou ele em traição com a empregada. Putz, A minha avó tinha uns 20 e poucos anos. Isso foi logo no começo do casamento. A minha avó ficou com ódio do meu avô o resto da vida, até morrer. Quando ela morreu, quando ela estava no leito de morte, ela pediu para uma das minhas primas não ser enterrado no mesmo túmulo que o meu avô. E a minha prima acabou cumprindo o que a minha avó pediu. Ela não foi enterrada junto com o meu avô. Agora, diz para mim se isso tem alguma importância. Não, mas vem cá, e o mais duro é isso. Ela não separou do seu avô, porque na época dela, essa coisa de desquite era uma coisa terrível, e ela viveu com o seu avô com ódio, com uma mágoa, caramba. Como será que foi essa vivência, Jesus? Não, e o que é mais engraçado é isso, até o fim da vida. Minha avó morreu com 90 e poucos anos. Você entendeu? Ela morreu e mesmo assim, até na morte, na beira da morte, ela falou que ela não queria ser enterrada junto com meu avô. Olha só que coisa que a pessoa leva para o outro lado da vida. Leva. Triste, cara. Vamos embora. É o senhor, senador. 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Calma aí. Como que é? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Posso ler a minha pergunta? Eu vou ler aí, porque a minha também está como futilidade também. A reunião dos restos mortais de todos os membros de uma família no mesmo lugar, ou seja, no cemitério, deve ser considerada uma coisa fútil. É que dele não fala que está no mesmo lugar, só tipo... O meu também está como uma futilidade, quer dizer... Mas o meu está falando assim, os membros de uma família no mesmo lugar, ou seja, enterrado tudo junto, tudo um perto do outro ali. O seu não tem essa... num túmulo só, como tem hoje. Então, mas é que aqui ele usa o termo reunião. Reunião tendo tudo no mesmo lugar. Resposta, não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Ou seja, realmente só interessa isso para os encarnados, porque depois que você morreu, tanto faz estar enterrado junto como enterrado separado, tanto faz. E você não alertou sua avó, né? Senhor espírita, como que é, você não foi lá. Falei, sua avó, não vai adiantar nada. Ô, vó, parece que ia adiantar alguma coisa. Agora, mas aí que tá, gente, olha, isso aqui hoje é uma coisa importante, porque você pensa bem, na situação hoje, né, em que nós estamos de óbitos, você ficar preocupado aonde vai enterrar, porque hoje em dia você enterra aonde tem condição, porque você pensa bem, só em São Paulo é praticamente 1.000 mortes a 24 horas. Tem cemitério que não tem mais espaço para isso. Então, o teu pai vai para um lugar, a tua irmã vai para o outro, o primo vai para um lugar, quer dizer, onde tiver uma vaga, você enfia. Né? Desculpe usar o termo tão frio, mas você coloca lá, porque hoje em dia já não tem. E hoje também, devido ao excesso de corpos, eles estão conduzindo a que você compreenda que o ideal é a cremação, né? Quer dizer, então, nem isso mais vai ter. Agora,
Eu espero já ser cremado, já falei que eu quero ser cremado. Não precisa ficar enterrando, guardando. E minha cinza você pode jogar onde você quiser. Não precisa você jogar no mar, onde você quiser, você joga. Só. Aí, cara. Agora, o duro é a pessoa levar a cinza para casa, aí eu acho um pouco forte. Aí eu acho meio doentinho, cara. Você bota numa urna e leva para casa. Nessa questão sanitária, por exemplo, tanto os romanos como os gregos, o que eles faziam? Eles cremavam. Porque enterrar era algo considerado assim que não era de bom tom em termos sanitários. Jorginho. Beleza. 326. A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos de sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhe prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. Eu imagino, cara, o cara acha que é grande coisa aí, fala, nossa, como é que me enterra nesse pedacinho de chão michuruca, onde está que eu mereço, né? Agora, o duro é o seguinte, o cara desencarnar achando que é grande coisa, desperta, meu irmão, você teve essa posição na Terra, não fez nada, cara. Olha o que te aguarda, né? Principalmente esses políticos nossos aí, né? Olha que a Covid levou o deputado, o cara pensa, nossa, estou sendo velado na Câmara Fria do Congresso Nacional. O espírito sofrendo lá, desesperado, porque os caras estão assim, nego, olha a mancada que tu fez, o que você tinha para fazer com responsabilidade, e aí, cara? me lembra uma história que eu acho que o Claudinho vai lembrar até um romance. Eu acho que foi foi Humberto de Campos. Eu não lembro se foi Contos e Crônicas, mas foi Humberto de Campos. Ele conta que um desses grandes fazendeiros aqui do Brasil, estado de São Paulo, né, dono de escravos, morre, né? Tá naquela, muito cruel com os escravos, tal. Eu sei, Humberto de Campos, ainda é Humberto de Campos, não é nem Irmão X ainda. E aí ele vai se desligando, meio doente, e começa a ver aquela metade entre a vida e a morte, começa a ver os espíritos dos escravos sofridos, esperando o cara desencarnar para segurar ele lá, né, com ódio. Aí ele conta a história do cara começar a se agarrar na cama para não morrer, porque ele sabe que ele está vendo o que ele vai encontrar, bicho. Eu esqueci o nome da história, mas o livro chama-se Contos e Crônicas, do Humberto de Campos ainda. Mas conta isso, eu imagino essas pessoas que tiveram essa responsabilidade e na hora de desencarnar esperam assim, nossa, os caras vão me homenagear. Aí quando chega no plano espiritual, o cara fala, olha, você teve essa oportunidade, olha o que você fez. Nossa senhora, você quer morrer de novo. Pô, eu quero morrer de verdade. Caraca, velho. 327. O espírito assiste ao enterro de seu corpo? Ele assiste muito frequentemente, mas algumas vezes, se ainda estiver perturbado, não se dá conta do que se passa. Ou seja, nessa resposta que a gente vê ainda, se assiste é porque tem um apego ainda aí, não é tão elevado. Se fosse elevado, já nem tchum, vocês estão enterrando carne aí. E aí, Cláudio, o Babu, que eu considero que o conhecimento espírita, pelo menos para a gente, digamos assim, que a gente moralmente não mude, né? Mas que ele nos consiga a compreensão de que você desencarnou já é hiper positivo. Porque muitas vezes o cara está vendo, poxa, mas eu estou vivo aqui, mas a minha mulher está chorando por quê? Aí olha no caixão, mas peraí, quem é esse cara que está aqui? Eu estou aqui. Cara, deve dar uma confusão na cabeça do coitado, que é um inferno. Porque você está vivo morto, e lá você está morto e está vivo aqui. O Jorginho já deve ter criado muito rolo no desencarne de vidas passadas dele. Né? Eu acho que ele deu muito trabalho. Para mim, eu acho, cara, que eu sou aquele cara que conseguiu ser salvo pelo gongo, né? Eu tive um ataque catalético,
O cara amarrou o negócio aqui, eu bem, pelo amor de Deus. Por isso que eu venho com bronquite asmática, cara. É o senador, é o senador. 307A. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Ou seja, ele quer saber se ele foi prestigiado no enterro, né? Ah, tá. Prestigiado, é. Isso se tem muita gente lá que tá vendo o enterro dele, ou se não tem ninguém, né? É vaidade. Mas esse muita gente também pode ser aquele sentimento de ódio, né? Só, vamos ver se está enterrado mesmo. Se levantar, a gente enterra a força. E o pior, cara, o cara achando que muita gente está lá, os caras começam a falar aquelas verdades de velório terrível, né? Isso. Você conheceu o Babu? Conheci. Gente boa nada, rapaz. Bicho sem vergonha. Aí o cara começa a contar. Pô, gente, olha, e eu passei por isso com uma espírita, cara. Foi um inferno. Teve um acidente de maneira meia grave aí, e era um filho de uma amiga nossa, tal, que pertencia ao centro. Aí chegou a mãe de uma outra que tinha participado do mesmo testemunho, e também tinha desencarnado. E começou a contar a história do ocorrido. Aí eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, você começa a chamar de volta uma situação horrível dela. Aí eu falei para minha amiga espírita, pô, pelo amor de Deus, fala com a sua amiga aí para mudar um pouco a vibração. Ela começou a contar a história do acontecido com o filho dela, que estava esse jovem também, que era uma coisa pandemoníaca, bicho. Você imaginou a vibração do Isso, pessoal. Não sabe trabalhar bem em velório, cara. Ou conta piada, ou vai falar do centro. Nossa, centro espírita. Você vai amanhã na reunião. E você viu aquela reunião? Foi já. Pô, o cara meio que tá rezando, não. Contando aquelas histórias. E o pior, tem alguns que contam piada, cara. Não acredito em negócio desse. Eu falava, Jesus. Nós estamos longe de melhorar mesmo. Jorginho, é o senhor, Jorginho. Sou eu. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros. Deus ajude que não faça isso. Que é Deus, olha, que a misericórdia do Pai o ajude a ser levado embora. Porque quase sempre Deus o permite para a sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto e a decepção que experimenta, vendo a cobiça dos que partilham seus despojos, o esclarece sobre seus sentimentos. Mas sua vez virá. Cara... O pai pensa que está todo mundo ali pensando nele de forma carinhosa, o pessoal, ainda bem que morreu, dá a herança aqui, o velho não morria agora. Babu, o Ademar de Barros Filhos, há muitos anos atrás, porque eles eram os donos se você conhece, da Lacta, né? Uhum. Foram eles que criaram o Sonho de Valsa. E ele estava fazendo uma entrevista na época da Bandeirantes com aquele repórter que fazia aquele Trabuco, vocês lembram daquele Trabuco, aquele cara da Rádio Bandeirantes que metia o pau todo mundo, falava, tipo, né? E ele falou assim, olha, quem tem os filhos que eu tenho, não precisa de inimigos, assim mesmo, porque eles tinham vendido a Lacta, né, para um grupo americano, e tinham vendido barato a patente do Sonho de Valsa. Ele falou, pô, era uma indústria familiar, veio do meu tataravô, sabe, o cara tinha um orgulho, e ele ficou meio doente, sei lá, os filhos tomaram conta, foi uma grana violenta, mas venderam o negócio, nossa, ele estava... Então, você pensa bem, esse cara começa desencarnado, aí os caras falam assim, nossa, mas eu quero aquela fazenda. Não, mas o dinheiro tem que ser meu, pô, o que é isso? Eu sou mais velho. Nossa Senhora, o cara vai ficando, Jesus, que foi que eu fiz, rapaz, que sofrimento. Aí vem o genro e fala assim, não, a minha mulher merece mais. Aí é duro, né? Cunhado é um problema. Eu falo assim, para quem tem que ter cunhado na vida, né, Babu?
Meu Deus. Babu, você travou aí, Babu. Ele travou. Hoje é a internet dele que tá ruim, não é sua, Jorge. Ó, mas também de tanto eu botar a TIM na macumba, na encruzilhada, um dia tem que funcionar, velho. Pelo amor de Deus. Um dia tem que funcionar. Volte para nós, Babu. Eu acho que esfriou tanto lá onde ele mora que ele congelou. Babu. Caiu. Agora, depois pergunto, Claudinho, você que lê a última aí. Não, quem lê a última não é ele. Seria ele. Vamos ver se ele volta aí. Mas esse negócio de E aqui o céu tá... assistir a partilha aí deve ser realmente desanimador. Olha, é triste para quem assiste, né, fisicamente, tipo o advogado, o contador, né? E mais para os que estão lá em cima, né? Nossa Senhora! Eu já vi cada coisa na minha família, da parte da minha mãe, que eu ficava assim, de Jesus, ainda bem que eu não tenho nada. É por isso que muitos já fazem testamento, já deixam tudo acordado, você entendeu? Porque senão deve ser realmente bastante decepcionante ver os parentes um se engalfiando contra o outro, porque você desencarna, você toma consciência da realidade, você vê que a matéria é algo passageiro que não vale grande coisa, e você vê os seus parentes brigando por causa daquilo, deve ser decepcionante. E aí você vê o cara, digamos assim, a coisa que você deu tanto valor, né? Juntou dinheiro, lutou, não fez nada, não sei, para os meus filhos ficarem bem. E aí aquilo que você tanto se esforçou para que eles... Nossa, aquilo... Porque você sabe que herança é uma coisa que ou une ou separa de uma vez por todas, né? O cara fala assim, na herança, o meu irmão me roubou. E aí fica inimigos pelas encarnações. Bom, eu vou ler a 329, porque eu acho que ele não vai voltar. Eu tô achando que também não. 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Então, é o que a gente vê em todas as civilizações do passado. Todos eles tinham uma reverência, assim, meio que mística pela morte. Era algo que eles tinham uma certa intuição de alguma coisa, tanto que a gente vê, por exemplo, os egípcios, que era a civilização antiga de referência, eles construíam os túmulos já tendo uma noção ainda imprecisa, mas uma noção muito forte de vida futura. É futuro. Agora, os outros povos também tinham, você vê os túmulos assim dos povos antigos, ainda na pré-história, que eles enterravam com os objetos pessoais daquela pessoa. Então, eles tinham, apesar de tudo, uma noção vaga de alguma coisa que tinha depois da morte. Tanto que se eles colocavam os objetos pessoais, é porque era para o morto usar na outra vida. E o que eu acho interessante, o Claudinho, é que os nossos indígenas, né, que são muito sensitivos nesse ponto, eles colocavam na urna funerária o morto na posição fetal, como se fosse um outro nascimento, entendeu? Né, dentro da urna, sabe, aquela posição fetal, há um outro nascimento. É muito interessante isso. Por isso que Kardec ele foi muito inteligente. Ele falou assim, o espiritismo ele não é uma criação nova nossa aqui. O seu conhecimento gera a base de tudo que tem por aí. A doutrina começou em 57 com um ensino desse conhecimento diferente, mas não é algo novo, não.
Aqui Parece que o Vapor colocou uma mensagem. O que aconteceu com ele aí, Claudinho? Passou aqui e sumiu. Falou, já volto. Aqui tem uma notinha de rodapé do Herculano. Eu não tenho não, cara. Então leia para nós aí, Claudinho, porque só o Herculano que tem. Ele falou que tá voltando, que caiu, que não tá conectando. Ele vai ter que reiniciar. Bom, a notinha do rodapé aqui dessa questão 329, ele coloca que é o seguinte: o respeito pelos mortos não é apenas um costume, como se vê. É um dever de fraternidade que a consciência conserva e para o qual nos alerta. Por pior que tenha sido o morto, não temos o direito de aumentar-lhe o suplício com as nossas vibrações agressivas. A caridade nos manda esquecer o mal e lembrar o bem, pois só assim ajudaremos o espírito desencarnado a superar as suas falhas e esforça-se para evoluir. Pensando e falando mal dele, só podemos prejudicá-lo, irritá-lo e até mesmo voltá-lo contra nós. No caso da minha avó, por exemplo, que eu citei, imagina, os meus outros primos, eles acharam ruim com a minha prima de ter mandado enterrar a minha avó em outro túmulo separado do meu avô. Falaram, não, eles falavam, reclamavam, não, mas ela tinha que ser enterrada junto com o vô, os dois juntos, os dois já eram casados. Aí ela falou assim, imagina se eu enterro ela junto, depois ela vem para puxar o meu pé à noite. Quer dizer, eu não creio em bruxas, mas que elas existem, entendeu? Mas é verdade. Se você por isso que assim, se você não quer fazer alguma coisa, se alguém que está ali beira da morte pede para você, promete que você vai fazer isso, fazer aquilo. Se você prometer, aí você vai ter que cumprir. Cumprir, eu também acho isso. Eu também tenho isso. Se você não quer fazer, então não prometa. Exatamente, eu também tenho essa coisa também. Porque mesmo que pareça besteira, mas você falou para a memória dela, não para o corpo, entendeu? Sim. Né? Rapaz, olha, e ela guardou essa mágoa 90 e cacetada de anos. Você imaginou você viver com essa mágoa o tempo todo? Rapaz, isso que eu acho uma vida complicada. Mas os tempos antigos eram difíceis de se viver mesmo, Claudinho. Porque, na verdade, na época da minha avó, nem existia disquite, né? Não existia isso. E é o que a gente vê, por exemplo, mesmo na antiguidade. Lendo, por exemplo, Ilíada, Odisseia, você tem uma noção de como eram os costumes naquela época. Eles tinham uma enorme reverência pelo enterro dos mortos, mesmo os inimigos. Eram inimigos, mas estavam mortos, eles tinham que ter o respeito. Na literatura grega antiga, se você for ver, era um dever, era uma obrigação. Você ficaria mal com os deuses se você não enterrasse os mortos. Por isso que Aquiles sofreu aquele castigo, porque ele, na hora que ele mata Heitor, né, ele desonra o corpo do cara diante da família Vênus e dos seus, né? Aí a própria deusa que o protegia levou a flecha, quer dizer, ele... Mas também ele ficou muito orgulhosinho também, né? Ele se achava também o bacana da história. Ele profanou o corpo de Heitor, né? Então, ele foi censurado até pelos deuses, né? Que ele não podia ter feito isso. Mas, no fim, o Príamo, que era o rei de Troia, ele vai lá, ele conversa com Aquiles e ele consegue o corpo. Aí ele é chamado à consciência e realmente aí ele percebe que ele não podia ter feito isso e acaba entregando o corpo de Heitor para ser cremado, né? Porque eles queimavam, depois enterravam os ossos. Mas você vê que eles tinham um respeito grande pelos mortos, mesmo dos inimigos. Então, isso mostra
É algo que está na mente mesmo da gente. A gente tem que ter respeito pelo que já morreu. Agora, o Claudinho, pode parecer besteira, né? Mas quando eu li pela primeira vez a Ilíada, eu já sabia que os troianos tinham perdido a guerra. Mas conforme eu ia lendo a história, eu ia torcendo pelos troianos. Fiquei tão triste no final, cara, porque eles tinham perdido. Eu já sabia que eles tinham perdido. Mas a história foi, sabe, o cara contando, chegou às Amazonas, eu falei, nossa, agora vai mudar. Pô, como é que foi perder? Agora, uma das coisas que eu mais aprendi lendo Ilíada foi o seguinte: quando nós queremos fazer uma besteira, não importa se Deus chega na sua frente, você fala assim, não faça, que isso vai dar bobagem. Cara, o sedutor, a família dele, todas as profecias falaram, devolve essa mulher, não leva essa mulher daqui. Cara, o cara já estava avisado. E o mais grave foi aquela sacerdotisa de Apolo, falou, olha, vai ser a ruína da sua família, não leva essa mulher. E ele leva a mulher. Cara, eu aprendi, quando você quer fazer a bobagem, bicho, Deus pode vir e falar, Jorjão, não faça, vai dar muita bobagem, você faz a bobagem, não acredito. Vamos dizer assim, é uma representação da nossa consciência, né? Que a nossa consciência muitas vezes nos alerta que essa consciência pode ser, inclusive, nosso mentor, nosso anjo da guarda, nos avisando, olha, não faz isso porque vai dar ruim. Mas a gente, a cabeça dura, acaba fazendo, né? Paciência. Meu Deus do céu, viu? É isso aí, então. Vamos encerrar por hoje. E o nosso amigo não vai conseguir voltar mesmo? Pelo jeito não, né?